Por que os espíritos malignos solicitaram a Jesus os porcos? O primeiro embate entre Jesus e Satanás culminou na vitória de Jesus sobre as tentações, conforme narrado em Mateus 4:1-11. Ele continua a invadir e dominar dois dos principais redutos de Satanás: o controle do mundo espiritual, ao exercer autoridade sobre os demônios em Mateus 8:28-34, e sobre a enfermidade, ao curar um paralítico em Mateus 9:1-8. Após a tempestade ser acalmada de forma milagrosa, Jesus e seus discípulos prosseguem sua viagem pelo mar da Galileia. O próximo incidente foca exclusivamente em Jesus, sem mencionar os discípulos, como em Mateus 8:28-34. Ao chegar à outra margem, na região dos Gerasenos, Jesus encontra dois homens possuídos por espíritos malignos que vinham dos túmulos. Eles eram tão violentos que ninguém conseguia passar por ali. Gritaram: "O que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo designado?" A certa distância, uma grande manada de porcos estava pastando. Os demônios imploraram a Jesus: "Se nos expulsas, envia-nos para a manada de porcos." Ele lhes disse: "Ide." Então saíram e entraram nos porcos, e toda a manada mergulhou descontroladamente colina abaixo, em direção ao lago, e se afogou nas águas. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e relataram tudo, inclusive sobre os homens possuídos. Toda a cidade dirigiu-se ao encontro de Jesus, e ao vê-lo, pediram que se retirasse de sua região. Mateus chama ainda mais nossa atenção para Jesus ao responder à pergunta exasperada: "Que tipo de homem é este?" A viagem chega à outra margem, na região dos Gerasenos. Jesus agora está na Decápole, um território predominantemente gentil, o que explica a presença dos porcos, considerados impuros pelos judeus. Quando Jesus chega à região dos Gadarenos, dois homens possuídos por demônios o encontram, como relatado em Marcos 5:1-20 e Lucas 8:26-39. Em Marcos 5:1-20, eles chegam à outra margem do mar, na região dos Gerasenos, e um homem possuído por um espírito maligno encontra Jesus saindo dos túmulos. Este homem vivia nos túmulos e ninguém conseguia contê-lo, nem mesmo com correntes. Ele era frequentemente amarrado com correntes e grilhões, mas os quebrava e despedaçava. Ninguém tinha força suficiente para contê-lo. Dia e noite, ele gritava entre os túmulos e nos montes, ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, correu e se prostrou diante dele, gritando: "O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te imploro por Deus, não me atormentes." Pois Jesus estava ordenando ao espírito maligno: "Saia deste homem." Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E insistia para que não os mandasse sair da região. Havia uma grande manada de porcos pastando por ali, e os espíritos imundos suplicaram a Jesus: "Envia-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus lhes deu permissão, e os espíritos malignos saíram, entraram nos porcos, e a manada de cerca de 2.000 porcos precipitou-se morro abaixo em direção ao mar e afogou-se. Os cuidadores dos porcos fugiram e relataram o ocorrido na cidade e no campo. As pessoas foram ver o que havia acontecido. Encontraram o homem que fora possuído pela legião de demônios sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustadas. Aqueles que testemunharam tudo explicaram aos outros o que acontecera ao homem possuído e aos porcos, e começaram a pedir que Jesus se afastasse da região. Quando Jesus retornou ao barco, o homem que fora possuído implorou para acompanhá-lo, mas Jesus não permitiu. Disse-lhe: "Volta para casa, para a tua família, e conta o que o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti." O homem partiu e começou a proclamar na Decápole o que Jesus havia feito por ele. E todos ficaram maravilhados. Grandes multidões da Galileia, Decápole, Jerusalém, Judeia e além do Jordão seguiam Jesus.
A situação era perigosa, pois os dois homens eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Eram conhecidos e temidos pelo público. Os demônios, assim como Satanás, reconheceram rapidamente a autoridade de Jesus como Filho de Deus, como narrado em Mateus 4, 3, 6. Este é um título que os discípulos eventualmente usarão ao desenvolver uma melhor compreensão de sua singularidade como o escolhido a quem o Pai revelou ser seu Filho amado, conforme Mateus 16:16, 14:33, 3:17 e 17:5. No entanto, vindo dos demônios, o uso do título anuncia seu reconhecimento de que outro bastião de Satanás, o mundo espiritual, está sendo invadido e dominado. Os demônios contrastam com os discípulos no versículo 27, pois sabem quem é Jesus. Contudo, apesar desse entendimento, continuam sendo demônios. Conhecer Jesus, mas odiá-lo, é demoníaco. A pergunta que os demônios fazem a Jesus pode ser dura ou suave, dependendo do contexto. Em Marcos 1:24, é apresentada de forma odiosa e medrosa. O título Filho de Deus deve provavelmente ser entendido em seu sentido mais rico. Os demônios reconhecem Jesus não apenas por seu poder, mas também por sua pessoa. Ele era o Messias, o Filho de Deus. A segunda pergunta indica que as hostes demoníacas serão torturadas e rejeitadas eternamente, como em Judas 6. Ao fazerem a pergunta, reconhecem que Jesus é quem realizará esse dever judicial no tempo certo, confirmando assim o significado completo de Filho de Deus. O fato de Jesus estar limitando a atividade deles antes do tempo fixado indica que a expulsão de demônios por Jesus era um sinal de que o reino estava se aproximando. Esses espíritos parecem bem conscientes de um tempo predeterminado para o julgamento das forças de Satanás. "O que queres conosco, Filho de Deus?" gritam. "Vieste aqui para nos atormentar antes da hora?" Isto prenuncia a chegada do reino, assim como a invasão e conquista dos redutos de Satanás. Embora o julgamento final espere pelo retorno glorioso de Jesus, como em Mateus 4, 11, 17 e 12, 28 e 34. Os demônios suplicam a Jesus que aceite sua proposta, o que ele faz. Após receber a permissão de Jesus, os espíritos malignos abandonam os homens e entram na manada de porcos. Quando os espíritos impuros entraram na manada, os porcos enlouqueceram e se jogaram de um precipício para o mar da Galileia. Ironicamente, a tentativa dos espíritos de evitar uma punição eterna levou à destruição de seus hospedeiros terrenos. Jesus não tinha motivos para não aceitar sua proposta, pois isso servia a seus propósitos. Primeiro, resultou na libertação dos homens dos espíritos malignos. Segundo, os porcos eram criaturas impuras, de acordo com a tradição judaica, tornando-se um emblema adequado e um refúgio seguro para os espíritos malignos. Terceiro, aceitar a proposta não alterava o destino final dos espíritos. No dia do julgamento, portanto, Jesus aceitou sua proposta, pois os demônios estavam essencialmente fazendo o trabalho de Jesus por ele. Mais importante ainda, Jesus não estava cometendo erro algum ao aceitar a sugestão dos espíritos malignos. Por outro lado, o encontro de Jesus com Satanás no deserto foi bastante diferente. Se Jesus cedesse às exigências de Satanás, isso o levaria à desobediência. Como resultado, Jesus repreendeu Satanás usando as Escrituras e recusou-se a ceder às suas exigências. Esta é a principal distinção entre os dois casos. A petição dos espíritos em Mateus 8 não levou Jesus a errar, enquanto as demandas de Satanás estavam destinadas a levá-lo ao pecado. Os espíritos malvados pedem para serem enviados a uma manada de porcos próxima, o que não seria algo desagradável para os judeus, que consideravam porcos e demônios da mesma ordem. Jesus advertiu seus discípulos para não lançarem pérolas aos porcos, como em Mateus 7:6. Segundo Pedro, os falsos mestres são pessoas que voltarão à sua natureza pagã, como em 2 Pedro 2:22. Contudo,
Como a margem leste do Mar da Galileia é uma área gentílica, essa não era uma manada selvagem, mas porcos sendo criados para o mercado. Seus proprietários ficariam devastados se perdessem essa grande manada que Marcos estima em cerca de 2.000, conforme Marcos 5,13. O pedido dos espíritos para entrar nos porcos tem um propósito adicionalmente mortal. Os espíritos malignos são conhecidos por infligir dano e sofrimento à criação de Deus, fazendo todo o possível para alimentar a hostilidade contra Jesus e sua invasão do bastião de Satanás, como em Mateus 17, 14 e 20. A destruição dos porcos leva os gentios da região a pedir que Jesus se retire, como em Mateus 8,34. Esta resposta é um triste comentário sobre a distorção de seus valores, pois se esperaria que se alegrassem com uma vitória sobre os espíritos malignos. No entanto, como afirma a tradição ao longo dos séculos, o mundo rejeitou a Jesus porque preferem os porcos. Jesus não destrói os espíritos malignos. Em vez disso, permite que o mal siga seu curso neste mundo até o dia em que tudo será posto em ordem. O resultado do exorcismo não é mencionado em Mateus, mas Marcos e Lucas observam que o homem geraseno possuído implorou para se unir a Jesus. No entanto, Jesus o instrui a retornar à sua casa e contar à sua família e amigos quanto Deus fez por ele, como em Lucas 8:38-39 e Marcos 5:18-19. Ao ver os discípulos com Jesus, o ex-possuído deseja ser como eles, mas Jesus o envia de volta para sua terra natal para dar testemunho. Em certo sentido, os 12 seriam pescadores de homens, mas entre seu próprio povo, aquele gentio, agora seguidor de Jesus, seria um pescador de pessoas. Contudo, à luz dos versículos 33 e 34, a perda da manada torna-se um meio de expor os verdadeiros valores das pessoas da área, que preferem porcos a pessoas e suínos ao Salvador, como em Mateus 8:34. Este versículo revela o caráter pecaminoso da humanidade. Jesus acabou de expulsar espíritos malignos de 2 homens e enviou os espíritos malignos para uma manada de porcos, que correram em direção a um precipício e ao mar, onde se afogaram. Quando os pastores contaram o que aconteceu aos habitantes da cidade próxima, toda a comunidade ficou furiosa com o Salvador. Qual era o principal problema deles? Era a possível queda na economia e a perda de negócios. Estavam mais preocupados com seu bem-estar econômico do que com sua saúde espiritual. Quando viram Jesus se aproximando da cidade, pediram que ele se retirasse. Infelizmente, somos culpados do mesmo erro. Nos acostumamos a viver com o pecado e não queremos pensar em Deus, removendo-o, especialmente se isso significar a perda de prazeres percebidos ou renda. Mas apegar-se ao pecado é uma das coisas mais perigosas que podemos fazer. O final desta história é significativo em seu significado total, mostrando mais uma vez que o ministério de Jesus não se restringe aos judeus, mas antecipa a missão aos gentios também. Mostra também que a oposição a Jesus não é exclusivamente judaica. Nesse sentido, confirma que os opositores em Mateus não são escolhidos com base em sua etnia, mas de acordo com sua resposta a Jesus. A reflexão sobre nossa tendência ao pecado e a resistência em permitir que Deus o remova, especialmente se isso implicar na perda de prazeres ou renda, está profundamente enraizada nas Escrituras. A Bíblia aborda frequentemente o conflito entre os desejos terrenos e a obediência a Deus. Em Mateus 6, 19 e 24, Jesus fala sobre a impossibilidade de servir a 2 senhores, enfatizando que não podemos servir tanto a Deus quanto às riquezas. Este ensinamento destaca a ideia de que a lealdade ao pecado e a busca por ganhos materiais podem nos afastar de Deus. A história dos gadarenos
onde os habitantes preferem sua economia baseada em porcos a Jesus, ilustra um padrão recorrente nas Escrituras, onde as pessoas frequentemente escolhem interesses mundanos em detrimento do que é espiritualmente correto. Em Romanos 12, 1-2, Paulo exorta os cristãos a não se conformarem com o padrão deste mundo, mas a serem transformados pela renovação de suas mentes, para que possam discernir a vontade de Deus. Isso sugere que a resistência ao pecado e a transformação espiritual são fundamentais para a fé. O ministério de Jesus, que se estende aos gentios, é um tema central no Novo Testamento. Efésios 2, 11-18 discute como Cristo eliminou a barreira entre judeus e gentios, criando em si mesmo um novo povo. Essa inclusão dos gentios na promessa de salvação reflete a universalidade do amor e da misericórdia de Deus. Isso reforça a ideia de que a oposição a Jesus e sua mensagem não se baseia em etnia ou origem cultural, mas na disposição do coração para responder a ele. A narrativa em Mateus também destaca que a oposição a Jesus transcende barreiras raciais e culturais. Nos Atos dos Apóstolos, vemos que o Evangelho se estende além das fronteiras judaicas, alcançando diversas culturas e povos. Em Atos 10, por exemplo, Pedro tem uma visão que o leva a compreender que o Evangelho é para todos, não apenas para os judeus. Isso demonstra que a mensagem de Jesus é inclusiva, chamando todas as pessoas, independentemente de sua origem, a se arrependerem e voltarem para Deus. Portanto, o episódio dos Gadarenos e as lições posteriores destacam um princípio-chave do cristianismo. A salvação e a verdade de Deus estão abertas a todos, e o verdadeiro obstáculo é a reticência humana em abandonar o pecado e seguir a Cristo. Essa verdade desafia os seguidores de Cristo a examinarem suas próprias vidas, prioridades e lealdades, alinhando-as com os ensinamentos e o exemplo de Jesus. Em conclusão, nossa questão do dia é: quando você sentiu a presença de Deus pela primeira vez? Comente abaixo e inscreva-se no canal. Sinta-se à vontade para assistir a outros vídeos do canal. Que Deus te abençoe.